Uma vez, bom dia, estamos novamente na nossa escolinha de advertência final e hoje começando a falar novamente sobre os reis de Israel, ok? Vamos falar o que aconteceu com eles e que Deus esperaria que nós, como seres humanos, e eles, como reis, fizessem, tá bom? Bom, antes de tudo, vamos pegar e vamos fazer a nossa oração e cantar a nossa musiquinha, ok? Quem que gostaria de orar? Esther, quer orar para nós? Papai do céu, muito obrigado por esse dia, por essa historinha. Então, bom sábado, em nome de Jesus, amém. Bom, vamos estudar a Bíblia, mas antes, vamos cantar nossa musiquinha? Bíblia, Bíblia, fala de Jesus. Minha Bíblia, fala de Jesus. Amém. Né? A Bíblia fala da palavra de Deus e ela nos ensina sobre os mandamentos do Senhor e por meio das historinhas. Ok, semana passada a gente estava estudando sobre um rei de Israel chamado Acabe. Acabe era rei de Israel. Acabe se casou com uma mulher muito má, uma profetisa de Baal, um falso deus. O nome dela era Jezabel, né? Ocorre que Jezabel e Acabe tiveram filhos, né? E Acabe morre. Acabe acaba morrendo numa guerra e isso a gente já estudou. Então, quem que entra no trono, tá, de Israel? Jezabel. O seu filho Acasias, que era o filho mais velho. Normalmente os filhos mais velhos eram os novos reis. Então, Acasias, o filho mais velho de Jezabel, passa a governar. Mas ele faz o que era mal aos olhos do Senhor. Acasias seguiu a sua mãe e fez o que era mal. O que ele fazia? Adorava aos falsos ídolos, chamados de Baal, né? Moloque, esses eram falsos ídolos, né? E Acasias adorava a esses falsos ídolos também. Então, um dia Acasias estava em seu palácio e estava no segundo andar de seu palácio e ele caiu do segundo andar e teve ferimentos muito graves. Acasias ficou praticamente morto. Ele estava muito ruim. E aí Acasias, na sua preocupação, será que eu vou viver? Será que eu vou morrer? Manda chamar um de seus servos e fala para o seu servo assim: olha, vai lá e pergunta para Baal, por meio de seus sacerdotes, se eu vou morrer ou se eu vou viver. Então, o servo, em obediência ao que Acasias havia pedido, vai em direção aonde estavam as estátuas de Baal. Acasias havia feito certo? Não, ele era rei de Israel. Quem que era para governar esse Israel? Quem que era o Deus de Israel? O nosso Deus, o Senhor, né? Ele deveria, na sua dificuldade, na sua doença, ele deveria ter perguntado para quem? Para Deus, né? Ele deveria ter perguntado para Deus, mas ele fez o que Deus esperava que ele fizesse? Não, ele foi para falsos deuses. E no caminho Deus manda quem? Elias, o famoso Elias, né? Elias, o profeta do Senhor. Acabe tinha pavor de Elias, né? Quando Elias chegava para Acabe, Acabe falava: já me encontraste, meu inimigo, né?
Aí Elias vinha e dava uma repreensão do Senhor para Acabe. E Elias fez a mesma coisa com Acasias, né? E Elias olhou para o servo de Acasias e falou assim: ó, você pode voltar e fala para Acasias o seguinte, que porque você não veio e me perguntou, você foi aos profetas de Baal, então da cama você não vai levantar e você vai morrer. Aí o servo de Acasias foi e voltou para Acasias. E aí Acasias falou: ué, o que você está fazendo aqui? Eu não te falei para você ir lá e falar para os profetas de Baal se eu vou levantar ou não? Você já voltou? Já foi? Aí o servo de Acasias falou: não, eu encontrei um homem, um profeta de Deus, que falou assim, que eu deveria voltar e falar para o rei que porque o rei não havia procurado a Deus, o rei iria morrer. Então Acasias perguntou: mas como é que ele era? Ah, ele vestia roupas de pele e tinha um cinto de ouro nos lombos. Por que era de ouro? Aí, era o cinto que eles usavam na época, né? O cinto que ele viu, que achava que era. Aí Acasias falou assim: é o meu inimigo Elias, pois chame os soldados. Aí chamaram os soldados. E aí Acasias chegou para os soldados e falou assim: vá até Elias e traga Elias para mim. Eu quero falar com ele. E lá foi Elias para cima da montanha. E lá ficou Elias, tranquilo da vida, em cima da montanha, né? E aí chega o soldado. Vamos colocar essas estátuas de Baal aqui, falsas, do Deus falso aqui embaixo. E aí chega o soldado com o seu exército de 50 homens, bravo, e grita: ei, profeta de Deus, ó, o rei mandou que você desça agora para falar com o rei, desce. Aí Elias olha para baixo e fala assim: se eu sou o profeta do Senhor, que desça fogo do céu e consuma vocês. E aí desceu fogo do céu e consumiu o soldado e os seus 50. Matou a todos. Aí vem a notícia: olha, ó rei, os soldados foram, mas quando eles mandaram o profeta descer, veio fogo do céu e os consumiu. Aí o rei chega e fala assim: pois mande mais 50 homens. Aí lá foi o segundo soldado com seus 50. Bem orgulhoso, dono de si, querendo que o profeta cumprisse ordens. Lá vai o segundo: ei, profeta de Deus, desça agora que o rei quer falar com você. Pois Elias olha de novo e fala assim: bom, se eu sou o profeta de Deus, Deus dirige todas essas coisas e o mundo. Então, que desça fogo do céu e consuma vocês. Sabe o que aconteceu? Desceu fogo do céu e consumiu todos eles. E aí, acabou. Mas veio a notícia novamente para o rei Acasias. O rei Acasias fala assim: pois que mande mais 50. E aí foi lá o rei Acasias e mandou. Porém, lá foi um outro soldado. E esse soldado era humilde. Ele sabia do que havia acontecido com os outros dois e chegou e se prostrou diante de Elias e falou assim: ó profeta de Deus, por favor, eu te peço que o Senhor tenha piedade de mim e dos meus 50 soldados
e olhe pela nossa vida. Por favor, desça conosco. Aí ele reconheceu que quem mandava ali era o rei ou era Deus? Era Deus, né? Acima do rei estava Deus. Então, Deus fala, com esse você pode descer. E o profeta Elias fala, tá bom, eu vou com vocês. E foi até o rei Acasias. Chegando até o rei Acasias, ele fala assim, Acasias olha para ele e fala assim, o que você falou contra mim? E ele falou assim, por que você foi procurar a Baal ao invés de procurar a Deus para a tua cura? Pois Deus falou que da cama em que tu estás prostrado, não levantarás e morrerás. E sabe o que aconteceu? Mesma coisa. A mesma coisa. Acasias acabou morrendo e a palavra do Senhor se cumpriu. O que aconteceu? O que Deus quis ensinar nessa história? O que Deus e Elias foi? O que Deus quer nos ensinar nessa história, crianças? O que Deus quis nos ensinar? Simples. Quando nós temos a dificuldade, nós devemos procurar primeiro a Deus. Acasias fez algo que era muito errado. Ele procurou a Baal pior. Ele procurou a feitiçaria. Ele procurou ao espiritismo, as coisas que não agradam a Deus. Nós devemos procurar a Deus e a médicos qualificados. Ele deveria ter feito isso. Primeiro a Deus, depois a médicos qualificados que pudessem ajudá-lo. Afinal de contas, ele havia caído numa sacada e ele devia estar com o corpo quebrado, ele devia estar com ossos quebrados, né? Mas não, ele foi procurar a Baal pior, aos falsos deuses da época. Como assim Baal pior? A falso deus. Quanta gente faz isso hoje em dia? Quanta gente tem um problema e ao invés de procurar a Deus, procura a falsos deuses, né? Vai num médium, vai em alguém, num vidente, vai em alguém que faz um encantamento em cima da criança. Oi? Que faz alguma mágica, alguma feitiçaria. Nós não devemos ir atrás disso, né? Então, desde criança, nós devemos entender que quando nós temos alguma dificuldade, nós devemos procurar ao Senhor, a Deus, e não a feiticeiros, a videntes, a encantadores, a mágicos, a médicos. É aquele que diz que vê o futuro. Alguém consegue ver o futuro senão Deus? Não, Satanás usa essas pessoas para dizer que ele conhece o futuro. Mas nós devemos ficar longe disso, né? Longe dessas supostas curas, né? Por quê? Porque... Mas cura isso? Não cura, na verdade, né? Na verdade, a pessoa entra no terreno de Satanás. E quando ela entra no terreno de Satanás... Quem cura? Ninguém. Quem que cura? Satanás, ele põe a doença e ele tira. A gente deve procurar sempre, em primeiro lugar, a Deus, né? Da mesma forma que Satanás pode pôr uma doença, ele pode tirar, né? Só que a pessoa foi procurar ele. Ela acabou servindo a um falso Deus, ao invés de servir ao Senhor, né? Ok? Então, é isso que nós devemos aprender hoje. Nunca procurar a falsos deuses, sempre procurar ao Senhor. Amém? Vamos orar? Se procurasse Deus? Não, vamos orar. Se procurasse a Deus, Deus veria. Se ele se arrependesse, pode ser que ele sarasse, né? Mas como ele não procurou a Deus, ele tirou qualquer hipótese de sarar. E além de não sarar, pode ser que ele tenha perdido até a vida eterna, né? Não é mesmo? Então, que a gente possa ter em mente que nós devemos sempre procurar ao Senhor, ok? Amém. Vamos orar então.
Daniel quer orar para nós? Papai do céu, obrigado por esse culto. Ajuda as pessoas a terem Jesus. Ajuda-nos a procurar ao Senhor. Ajuda-nos a procurar ao Senhor. Jesus. Amém. Bom, crianças, é isso por hoje. E nessa historinha, o que nós gostaríamos de passar para vocês é que desde pequeno, não importa se eu sou pequenininho ou se eu sou grandão, se eu tiver algum problema, quer de doença, quer outro probleminha qualquer, primeiro eu tenho que procurar a Deus, ok? Que Deus abençoe a todos e até a próxima escolinha de advertência final. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.